Oh, glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que a graça de Cristo esteja no coração e na vida de cada um de nós. Vamos dar seguimento à série Milagres de Cristo. Estamos aí indo para os últimos episódios dela. Nossa, foram tantas emoções, tantos momentos incríveis. E nós estamos indo aí aos últimos, acho que aos últimos 3 episódios, e que a gente possa guardar no nosso coração a cada ensinamento, a cada palavra, a cada momento que a gente viveu. Então, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 28 e versículos 9 e 10. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 28, versículos 9 e 10. Depois, pouco a pouco, a gente vai vendo outros textos. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 9 e 10, que assim nos diz. Olha só. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia, e lá me verão. Amém? Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade, pela bênção, pela graça que temos em estarmos aqui para te adorar, para te engrandecer e te exaltar. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por esta graça, por esta bênção que temos em estarmos aqui. E assim, ó Deus, nas tuas mãos venhamos nos colocar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha só então, aqui nesta outra versão, para ficar mais fácil, de repente, Jesus se encontrou com elas e disse: Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos para irem a Galiléia e eles me verão ali. Observe então que quando nós andamos verdadeiramente com Cristo, quando nós andamos verdadeiramente com Jesus, nós aprendemos que vamos viver momentos ruins. Vamos viver momentos tristes. Faz parte da vida e em nenhum momento foi intenção de Deus de excluir do propósito os momentos difíceis. Nunca foi. Agora, a gente observa que aqui os discípulos viveram momentos difíceis, vendo Jesus Cristo ser crucificado injustamente, padecer injustamente, por 3 dias, e quando a gente fala de 3 dias, a gente fala ali de parte da sexta-feira, de parte do sábado, do sábado todo e parte do domingo. Ele ressuscitou de madrugada, né? Não são 72 horas, né? Porque os textos previam que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então, na sexta-feira ele morreu, sábado, domingo, então, ao terceiro dia ele ressuscitou. Né? E eles tiveram que viver este momento de perda, este momento de dor, então, também tiveram que viver um momento de uma perda ainda maior, porque Judas veio a se suicidar. E para quem conhece a palavra de Deus, sabe que ele acabou indo para um lugar nada bom por escolha que fez ao longo da vida e ao final dela. Então, para quem está vivendo
que quem sabe tinha uma proximidade maior, quantos bairros, quantas cidades foi evangelizar junto com Judas, quantos trabalhos juntos fizeram, quantos momentos bons viveram, porque Judas fez parte desse trabalho por muito tempo. Defeito todos nós temos, né? Uns têm um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, outros fazem coleção de defeito, outros gostam de se livrar do defeito e mudar, faz parte do cotidiano. Agora o relacionamento e o carinho permanecem. E, ou seja, então eles tiveram que viver momentos onde perdem um companheiro de fé, eles têm que viver momentos onde Jesus Cristo é crucificado e até aquele momento a morte era visto como algo definitivo, acabou, encerrou, não tem mais o que fazer. A gente esperava grandes coisas e no final virou tudo em pó e nada. Ou seja, momentos difíceis, momentos que a gente aprende a mantenha a calma. As nossas emoções em tempos assim ficam muito superficiais, muito superficiais. Então a gente tem que cuidar nessas horas o que diz, cuidar o que fala, cuidar o que pronuncia, cuidar como reage, tem que tomar cuidado com isso. A gente vai ver, como a gente já viu no episódio anterior, os discípulos, quando elas vieram falar muitas coisas, eles não acreditaram. Eles não confiaram. Homens que viram milagres grandes, prodígios grandes, maravilhas grandes, porém é muito fácil você falar, eu tenho fé, eu creio, quando tudo está dando certo e do teu lado tu tem Jesus Cristo que caminha em cima da água com a mesma tranquilidade como se caminha na rua. Aí é fácil dizer, eu acredito com ele do lado, opa, aí até eu. Né? Agora, vendo que ele aparentemente perdeu e foi derrotado, aí é difícil acreditar em alguma coisa. Aí você acaba se perguntando, valeu a pena tanto esforço? Valeu a pena tanto trabalho? Valeu a pena tanta luta? Valeu a pena tanta batalha? Por algum tempinho, nesses últimos 3 episódios, a gente vai ver que os próprios discípulos vão ter em mente que, a princípio, não valeu a pena. E eles acabam caminhando para voltar à sua velha vida, eles acabam caminhando para voltar à sua maneira de viver antes de conhecerem com Cristo. Porque no sentimento deles, na emoção deles, não valeu a pena. Ou foi bom, mas durou pouco. Né? Então, vemos aqui este primeiro encontro com as mulheres. A gente observa que as mulheres sempre tiveram um relacionamento muito mais perto de Cristo do que os homens. Né? As mulheres sempre tiveram mais facilidade para, através das suas emoções, permitirem serem instrumentos nas mãos de Deus. Tanto que não é raro você ver nos cultos muito mais mulheres participando do que homens. Homens são mais duros, teimosos, né? Eu vou para o inferno, mas não mudo, né? Já as mulheres são um pouco mais inteligentes. A história de ir para o inferno não quer, não, ela quer ir para o céu, né? Então é muito mais as mulheres que acabam vindo e participando, né, da casa de Deus, né? E não é uma novidade agora de 2026, a gente vê aqui nos textos que as que se preocupavam em todo dia ir lá no túmulo fazer alguma coisa eram as mulheres, né? Você vê que os homens só foram quando falaram que o corpo tinha sumido, aí eles correram lá, né? Agora até ali ninguém nem foi lá, nada, né? Ou seja, coloca lá para nós Marcos 16, 9. Olha só. Marcos 16, 9. Nós vamos ler do 9 ao 11. Né? Olha ali. Então, ainda não entenderam? Não lembram dos 5... Né? Marcos 16, 9. Eu havia comentado já em alguns episódios que estudar o evangelho exige, né, a gente ver muitos textos
que cada um trouxe um detalhe diferente. Olha ali então, Marcos 16, 9. Jesus ressuscitou no domingo, bem cedo, e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Então veja que a mulher de quem foi expulso todos aqueles demônios, depois foi a primeira que também ouviu, porque eram as pessoas que se preocupavam, que estavam indo ao túmulo dele todo dia. E a gente observa aqui neste primeiro contato, ela vai feliz da vida contar, nós vimos ali em Mateus que ela abraçou os pés de Cristo, ela não estava sozinha, apenas Marcos, ele focou apenas na conversa entre os dois, a gente vê ali em Mateus, daqui a pouco a gente vai ver, acho que é João, que também fala sobre isso, mas ela abraçou os pés de Cristo, o adorou, conversou com ele, e ela vai feliz da vida lá contar. E o que eles fazem? Eles não acreditaram. Ela está vendo coisa. Por quê? Porque eles estavam vivendo um momento muito difícil. Um momento da morte de Judas Iscariotes, que era um dos 12. A gente vê o momento onde eles viram Cristo passar por tudo aquilo que passou, depois de demonstrar ter tanto poder, tanta autoridade, e de repente se permite passar por tudo aquilo, mesmo tendo poder para fazer aquilo tudo virar pó em um estralar de dedo. Ou seja, eles estavam vivendo um momento de perda, de tristeza tão grande, tão grande, tão grande, que eles estavam botando em xeque a questão: valeu a pena? Valeu a pena 3 anos viajando, 3 anos passando trabalho, 3 anos enfrentando dificuldades, 3 anos muitas vezes sendo até xingado por ele? Valeu a pena? Será que valeu a pena tudo isso? E eles começaram a descrer, a não acreditar, a querer ter a tendência de se afastar o cristão quando realmente não está em Deus, ou apenas viveu momentos felizes com Deus. A tendência dele normal é justamente isso. Em momentos de muita dor, de muito sofrimento, o primeiro passo qual é? Desistir, parar. E é algo que nós temos que trabalhar as nossas emoções para não pensar desse jeito, de forma alguma. Em cada uma das muitas perdas que eu já tive ao longo desses quase 25 anos agora em agosto completa, né? Em cada uma delas, a única certeza que eu tinha pode dar tudo errado na vida pessoal, na espiritual tem que crescer, tem que desenvolver. Eu tenho que fazer muito mais agora que eu perdi do que antes quando estava ganhando. E quanto mais eu perder, mais eu tenho que fazer para poder merecer um dia realmente entrar no reino de Deus. Agora, é todo mundo que vai ter esta vontade, esta confiança? Não, grande parte vai pensar em desistir e parar, porque não vale a pena. Eu digo, não, tudo na vida passa. Tudo, seja bom, seja ruim, tudo vai passar. Momentos felizes vão ficar para trás, momentos tristes vão ficar para trás, outros momentos felizes virão, outros momentos terríveis virão. Isso é viver, faz parte da vida, né? E Deus tem que estar sempre um patamar acima de todas essas coisas, né? Deus tem que estar em primeiro lugar, mas os discípulos estavam aqui apanhando, eles não acreditaram, né? Vai lá para João capítulo 20, versículo 11. João 20, 11. Olha ali. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus.
Veja, tu não vê anjo vestido de preto, né? Interessante isso. Volta ali para mim, por favor, anterior. Isso. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Eles estavam sentados. Era um túmulo não muito alto, né? Pode passar. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico, Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que lhes tinha dito. E como Marcos ele concluiu, eles não acreditaram. Então tu imagina a cena, ela chega ali, tem dois homens sentados dentro do túmulo onde Cristo estava. E ela começa a conversar com eles, de repente chega um outro por trás e pergunta: mulher, por que está chorando? E aí ela acha que era o jardineiro, é tipo o coveiro de hoje, né? E aí aí ela nem olha para trás e diz: se foi o Senhor que tirou o corpo dele daqui, me diz aonde está que eu vou lá buscar. E ele bem sério atrás, né? O que está chorando? Veja só, né? Que lindo isso, esse momento que ela acaba vivendo com Cristo, de repente ela se sentia sozinha e agora está com Jesus e mais dois anjos ainda batendo papo com eles, né? E os desanimados e os incrédulos estão lá nas suas casas chorando e reclamando da vida. Então veja a diferença em momentos como esse, né? Ela que não tinha uma escolha para um cargo em destaque, mas tinha muito amor por Cristo. E estava ali para prestar a sua homenagem, demonstrar a sua preocupação. E os discípulos pensando em dar no pé e abandonar tudo. Veja a diferença de pessoas e pessoas em situações e momentos difíceis. A gente que vive esses tempos que dizem que vão ser mais complicados, de temporal e coisa arada, que nem eu via o testemunho de uma senhora, ela saiu de férias com a filha e deu aquele tufão lá, nem sei como é que é o nome, tornado, isso. Lá, ou seja, quando ela voltou, estava só o alicerce da casa, não sobrou nada, arrancou tudo. Ou seja, uma pessoa que morava em um lugar tranquilo, com uma árvore ali enorme, segundo eles, de mais de 200 anos, de repente volta para casa, nem os pés de alface, de aipim que tinha, arrancou tudo, ficou só na terra crua. Uma mudança drástica, de repente, né? E ela ainda agradece a Deus porque foi sair de férias, porque senão ia estar em casa, inclusive com os netos. Então veja a situação. E esta mulher aqui, Maria Madalena, vivendo esse momento de perda, estava ali preocupada com o Senhor, e os homens que costumam ser mais durão. Resultado, sim, mas eles eram mais durão, mas para o lado errado. Não, tinham que estar confiantes, esperando a direção de Deus para tudo. E ali Cristo vem e diz para ela, vai e diga para eles, que
me encontrem na Galileia, porque lá eles me verão. Né? E nem creram, né? Nem creram nada. Tanto é que Tomé, que era o mais duvidoso, nem foi. Né? No dia e hora marcada, ele foi no segundo encontro, depois que 11 disse, nós vimos, aí ele creu. Né? Ou seja, sempre tem alguns na igreja que são os mais duvidosos. Tu fala, aconteceu tal milagre, duvido, não vi. É os Tomé da vida. Quando der tudo errado, daqui a pouco a gente sai de casa, feliz da vida, tudo tranquilo. Daqui a pouco nós estamos aqui na igreja, lá na Guajuvira, vem um tornado e levanta tudo, fica só o alicerce. Vai ter aqueles, viu? Não valeu a pena, que adianta ir para a igreja assim. Eu sei, porque está mais apegado à casa do que apegado em Deus. Tenha que agradecer. Obrigado, Jesus, se eu tivesse morrido, eu estava no inferno nessa hora. Ou seja, a forma de encarar as coisas, Deus tem que estar acima de tudo aquilo que a gente enxerga. E quando a gente estudou lá o livro de Atos, na série Atitudes, a gente aprendeu lá com o exemplo de Pedro, que quando ele tomou a sua primeira tunda de chicote injustamente, ficou feliz da vida, porque ele conseguiu sofrer uma perda difícil e mesmo assim continuar feliz, porque continuava confiando e crendo em Deus do mesmo jeito que antes de sofrer a agressão. Aqui antes, quando ao lado de Cristo ele dizia, Senhor, se preciso for, morrerei contigo. Quando ele viveu o momento da dor e do sofrimento, queria voltar até para a pesca. Como a gente vai ver nos últimos episódios. Por quê? Porque eram pessoas que não tinham força, fé, confiança por si mesmo. Precisa estar agarrado a algo ou alguém, senão não consegue amar de verdade a Deus. É um amor dependente de alguma coisa. E isso é muito ruim. Isso não dura. E a gente viu aqui, então, que com isso Cristo aparece para as primeiras pessoas, ele vai ficar por cerca de 40 dias fazendo esse trabalho, antes de subir ao céu, com a graça de Deus. Mas eu quero chamar a atenção a 2 pontos. A Bíblia ela não traz muitos detalhes onde Cristo ficou nestas horas que o seu corpo estava no túmulo. Muitas religiões acreditam que a pessoa, quando morre, fica dormindo até o juízo final. E a Bíblia prova com todas as palavras que não. Quem fica dormindo é o corpo, não a alma. E aqui nós vamos ver, então, aonde Cristo ficou, o que Cristo fez da sexta-feira, quando morreu, lá às 3 horas da tarde, até o domingo de madrugada, onde ele ficou, o que ele ficou, o que ficou fazendo. A Bíblia não traz muitos detalhes, mas ela traz 2 afirmações que dão pistas disso. Coloca lá para nós em Mateus 12, 10. Mateus 12, são textos que a gente já estudou em outros momentos, mas eu quero destacar aqui. Mateus 12, 10. É isso? Não, mas não é esse texto. Não é esse texto. Tem um texto que fala de... Ele cita que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, também convém que o filho do homem fique no centro da terra. Ele faz esta afirmação em Mateus. Eu acabei anotando errado aqui o texto. Oi? 40? 12, 40? Então tenta lá para nós, então. Isso, muito obrigado. Olha, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra.
E quando a gente vai lá para Provérbios, né, é um texto que eu me recordei agora, ele diz que o céu é para cima e o inferno é para baixo. Então, aqui em Mateus, ele já descrevia que por algum motivo ele iria ao centro da terra, onde se aponta que seria não o inferno, porque este é um lugar que não há ninguém, porque a Bíblia ela cita o inferno e cita o Hades. O Hades é o mundo dos mortos e o inferno seria para o juízo final, né? Mas Pedro, né, esse que queria. Veja como as pessoas mudam. Daqui a pouco, se você é uma pessoa muito descrente, daqui a pouco você vai viver momentos muito bons ainda, se ter paciência. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 18, tomara que eu tenha anotado certo. 1 Pedro 3, 18. Senão eu conheço o texto de cor, mas 1 Pedro 3, 18. Isso. Olha ali, ó. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todos pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Coloca lá para nós na Almeida Revista e Corrigida. Só muda a versão. Coloca lá. Isso. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui é um pouco mais detalhista. Ou seja, eu acho que no versículo 20, não sei se ele comenta lá de Noé. É isso mesmo. Aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então aqui ele fala que durante esse período que Cristo esteve morto, Pedro aqui descreve. Eu digo que estes homens sabiam muito mais do que de fato escreveram. Né? Porque olha a riqueza de detalhes. Imagina, para eles saber isso, Cristo deve ter contado a eles nas reuniões que eles estiveram, seja na primeira ou na segunda, e os evangelistas, por algum motivo, não trouxeram estes detalhes. Né? Muitas coisas Cristo pedia para eles não contarem, como aquela vez que aconteceu da menina que estava morta, Cristo foi até lá e o texto apenas resume o acontecimento dessa forma. Menina, a ti te digo, levanta-te. Porém, ele deu ordem aos pais que não contassem o que de fato aconteceu além disso. Não contem a ninguém. Eu acredito que não é com relação à morte, porque que a menina estava morta e ressuscitou, a cidade inteira sabia. Agora, o que mais aconteceu ali que não foi possível contar? Né? E aqui também a gente observa que nos encontros que eles tiveram com Jesus, muito mais Cristo falou para eles, ensinou, contou, e eles não descreveram nos evangelhos isso. Pedro vem aqui descrever em um dado momento de uma pregação sua, essa situação aonde quase 3.000 anos tinham se passado, estas almas que lá no tempo do dilúvio, não quiseram acreditar em Noé. Não quiseram acreditar em Noé. Porém, quando viram o dilúvio acontecer, elas clamavam, batiam na porta pedindo para entrar. E não era mais possível que isso fosse feito. Este arrependimento que elas tiveram foi inútil? Não.
milhares de anos depois, a gente vê aqui Pedro contando que Cristo foi até lá onde elas estavam, no tormento eterno, para pregar para elas e poder então tirar elas de lá. Então nós vemos que então o poder que Cristo adquiriu ao morrer na cruz, ele não teve domínio apenas sobre aqueles que estavam vivos, ele ganhou poder e autoridade, inclusive sobre aqueles que estavam mortos. Por isso que é falado depois: todo poder me foi dado no céu e na terra. E quando foi todo, diz os pregadores depois, foi todo, nada lhe foi negado, nada deixou de fora. E então a gente observa que nesses dias que ele ficou ali, ele não estava lá no céu, sentado numa rede, atirado para trás, curtindo as férias. Não, ele havia ressuscitado e para se cumprir o tempo, o que foi fazer? Foi lá no Hades, então, resgatar de lá as almas que era possível. Agora, quantas foram? Se é que conseguiu tirar alguém? Enfim, os textos não contam, não falam, não dizem, não exploram mais detalhes. Por algum motivo, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, não descreveram este acontecimento. O apóstolo Paulo também, nas suas 13, 14 cartas, não me recordo dele ter falado sobre algo desse tipo, mesmo que ele passou, no começo do seu ministério, ele ficou cerca de 2 semanas com os apóstolos, aprendendo com eles, e não transcreve nenhum detalhe. Pedro foi o único que comenta alguma coisinha aqui nesse momento. Acho que o 21 ali passa para nós. Vocês trazem alguma coisa a mais? Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aí ele já sai do assunto e foca naquilo que ele queria falar, questão da boa consciência para com Deus, indignação com relação ao pecado, que é a atitude, a conversão esperada que eu e você venhamos ter. Agora, querendo Deus, sábado a gente começa no estudo bíblico. O culto começa 1 hora mais cedo, não esqueça, começa às 18 horas. Nós vamos começar a estudar o livro de Ezequiel. Belíssimo livro, muita coisa boa, muitos detalhes que você não encontra em outros livros da Bíblia. Estudando mais profundamente ele esse último mês, pude perceber o porquê que ele ficou mais para o final, e realmente muito bem colocado. Então, nós vamos poder entender algumas questões do Apocalipse, até mesmo graças aos ensinamentos que ele traz. Então a gente vê que durante esse período Cristo ficou fazendo muitos outros trabalhos lá no mundo espiritual antes de fato ressuscitar e com isso cumprir o seu ministério na terra. Então, mesmo nós estudando o máximo que a gente pode, ainda fica muitas perguntas pendentes. Que ele teve lá no Hades, teve. Algumas se salvou? Quantas será saíram de lá? Ou seja, o que mais aconteceu, o que mais ocorreu, enfim, eles não focaram, porque a Bíblia foca muito mais. Ela foge da questão curiosidade e foca na questão salvação. Porque quando você estuda a Bíblia, a gente passa uma vida falando de um dia ir morar com Deus. Mas como é lá? O que se faz? Eu sei que se come porque a mãe já esteve lá e comeu pão. Então, pão tem. Se tem pão, a chance de ter café, capaz de ter. Agora, fruta eu sei que tem, porque as frutas elas não são que nem aqui na terra, que dá uma vez por ano em cada época. Lá é todo mês a fruta brota. Ou seja, mas como é que se vive lá? O que se faz? Como que acontece? Ou seja, esse mundaréu de curiosidades, a Bíblia simplesmente diz: não conto. Quer saber? Quero. Te salvo e vem para cá.
Senão tu não vai saber nunca, né? Então vamos nos preparar, porque com certeza nós estamos aí rumo a completar o estudo de todo o Novo Testamento, mais 3 mensagens e o Novo Testamento está completo, exceto ali o Apocalipse. E depois vamos focar lá no Antigo Testamento. Então não perca os próximos episódios, vamos ver o que mais tem neste encerramento, o que mais tem a vida de Cristo a nos contar, a nos descrever. Vamos nós conseguir aprender com esses discípulos, eles não desistiram, tinham medo, tinham dúvida, estavam descrentes, sofreram com as perdas, seja de Judas Iscariotes. Agora, Deus é inteligente. A vaga de Judas não ficou vazia. A gente viu lá em Atos que depois foi escolhido e caiu, se não me engano, Matias, o nome do que ficou. Isso não é isso, né? Matias, né? Ficou no lugar. Ou seja, outro entrou e os laços se reconstruíram, os trabalhos se reconstruíram e eles passaram a viver muitos outros momentos, né? Filipe mesmo, que não é quase falado aqui, era transladado de um lado para o outro, eles passaram a viver momentos incríveis com Deus que eles mesmos praticamente não contam na Bíblia, né? Viveram momentos extraordinários e não descreveram, né? Mas que a gente possa passar pelos momentos difíceis, perder tudo que for para perder, faz parte da vida. Agora, fica firme com Deus, fica firme com o Senhor, porque com certeza nós vamos viver ainda momentos extraordinários, muito melhores do que aqueles de dor e sofrimento que nós já vivemos, né? Imagina Pedro conseguir dizer para um homem que era coxo há tanto tempo, né? Meia dúzia de palavras, o cara saiu andando dando glória a Deus. Olha a diferença, né? Olha a diferença, o poder, a autoridade que eles passavam a ter. A sombra de Pedro curava, ou seja, a mudança. Eles viveram momentos difíceis para chegar ali, não foi fácil. Agora, o que eles viveram depois foi extraordinário, né? E que a gente venha conseguir viver estes momentos extraordinários ainda com Deus. Fica firme, busca o Senhor Jesus, não desanima por nada e com certeza nós ainda vamos viver momentos extraordinários com Deus. Vamos colocar